E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen e hoje eu vou responder uma das perguntas que mais me fizeram na vida. É a pergunta que mais me fazem no YouTube desde que eu comecei a fazer vídeos falando, né? Que é, eu vou falar do jeito que vocês perguntam. Pen, por que caralho você fala assim? E o vídeo hoje é sobre isso, eu vou contar o que eu tenho, por que eu tenho exatamente, mas eu vou explicar o que eu tenho e contar história de como isso influenciou na minha vida, na minha infância, como que influencia hoje em dia, como que eu consegui coragem para fazer um vídeo para o YouTube. Mas antes eu vou responder uma outra pergunta que vocês fazem, que é por que eu gravo com fone na cabeça. Eu fico ouvindo música enquanto eu gravo? Não, eu gravo com fone de ouvido porque eu fico com fone de ouvido sempre. Porque o cabelo, eu deixo ele solto, né? Meu cabelo é comprido, isso aqui é um coquezinho. Então eu deixo ele preso, então ele tá uma bosta, porque eu tô de férias, eu prendo de qualquer jeito ou deixo solto. E aí eu deixo o fone pra esconder isso ou pra deixar o cabelo pra trás. Mas enfim, a minha fala, bom, eu tenho um problema na garganta, chamado incompetência venofaríngea. Então, o que isso significa? Que a minha faringe é incompetente, ou seja, ela não funciona direito. E o que é esse não funcionar direito? A faringe é aquele negócio do pescoço que é ligado com o teu nariz e a tua boca. E ela é a responsável pela passagem do ar enquanto você está falando. Então, quando você fala, o ar sai dos seus pulmões, as suas cordas vocais fazem uma vibração, que é o que define o som que vai sair da tua voz. Para quem não sabe, o som são vibrações no ar, perturbações no ar devido a vibrações, que o teu cérebro reconhece quando esse ar chega vibrando no teu ouvido, aí você reconhece como um som e ouve ele. Mas enfim, então as minhas cordas vocais não tem nenhum problema. O meu problema é a minha faringe, a divisão do ar. Então assim, quando você faz um som, a sua faringe ela vai abrir e fechar. Isso não é um cu, isso é uma faringe, que fique claro. A sua faringe ela vai abrir e fechar. E ela vai abrir um tanto certo pela força que você fez e dividir o ar entre o teu nariz e a tua boca quando você fala. E no meu caso, a minha faringe ela é incompetente. Então, quanto que ela abre ou fecha é errado. Então, o que faz eu falar assim é que quando eu falo, vai mais ar para o meu nariz do que deveria. Por isso que os sons que são mais anasalhados, como o S, que eu falo muito e que dá para perceber, é porque vai muito mais ar para o meu nariz, e aí sai esse som forte e fica meio fanho, fica estranho. Só algumas letras. Então, não, eu não tenho a língua presa, porque eu falo R, ó, presa. Se eu tivesse a língua presa, eu falaria presa. Esse é um erro que muita gente tem. Mas não, minha língua não é presa, ela funciona muito bem. Pergunte pra sua mãe. Tô brincando. E eu tenho isso desde que eu nasci. Então, desde que eu nasci eu não falo direito. E na verdade eu demorei muito tempo para começar a falar. Então a provável causa de ter dado esse problema, provavelmente ele não veio de nascimento. Mas eu demorei tanto tempo para começar a falar e fazer sons que a minha faringe atrofiou. E aí não importa o quanto que eu treino e tal, ela não tem mais capacidade de voltar ao que era. Quando eu fiz o tratamento, que eu era criança, o meu caso não dava para fazer cirurgia. Depois que eu me formar, eu vou ver se dá para resolver agora, porque já tem 9 anos que eu larguei o tratamento. Então vou falar para vocês um pouco sobre o tratamento. O tratamento que você tem para isso, a maior parte é em fonoaudiólogos, que são os profissionais da fala. Desde os meus 4, 5 anos eu caí em fonoaudióloga, que foi quando eu comecei a conseguir falar alguma coisa. Quando eu era criança eu não fazia nenhum som. Eu fiz todos os exames para ver se eu era surdo ou mudo, porque eu não falava absolutamente nada.
Mas aí, lá pros 4, quando eu comecei a falar e me comunicar, eu comecei a ir na fono, viram que é um problema de falar, que eu ouvia e tal, certinho. Ok. Então aí, quando eu era criança, eu falava completamente errado. E eu só, assim, até os meus 5, 6, ninguém entendia nada do que eu falava. Nem os meus pais, ninguém entendia nada. E aí, a partir lá para os 7, 8 anos, que as pessoas começaram a entender o que eu falava. Mas eu falava completamente errado. Eu trocava várias letras, que eu só conseguia falar algumas letras. Eu levei tanto tempo para começar a falar que eu me embonava para fazer qualquer som, qualquer fonema que envolvesse no ovineto dos lábios e da língua. Então eu não falava o P, o B, N, T, D, eu não falava esses sons. Então, por exemplo, a primeira vez que eu consegui falar o meu pai de pai e não de cai, como eu falava, eu já tinha 9 anos. Então eu falava meu pai de cai, que eu tocava o P no C. Eu tocava vários sons para conseguir falar. E aí, isso fez com que, na época da escola, eu sofresse muito bullying. Era raro, assim, chegar ao nível físico de me bater, mas o que acontecia era o seguinte: como o pessoal da minha turma eu me relacionava bem, e eu era tratado como qualquer outro aluno, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Quando eu tinha que ler texto na aula, eu lia. Raramente eu tinha algum problema, assim, tinha vezes que vinha algum texto muito grande, com muito S, muito R, muito CH, que eu ficava um pouquinho constrangido por não conseguir ler. Porque nessa época eu já pensava, porra, eu tenho 9 anos, não consigo ler um texto, não consigo ler uma frase, ler, sou um bosta. E essa parte de começar a pegar na autoestima e de eu achar que eu era um bosta veio por causa do bullying. E o bullying era o quê? O bullying que eu sofria? Coisa, aliás, era normal, só que na hora do recreio, os alunos mais velhos, eles me cercavam, eles ficavam pedindo para eu falar algumas palavras. E aí eles descobriram que a palavra paralelepípedo, quando eu falava, ficava muito engraçada. Que eu falava o P como se fosse C. O R eu falava como se fosse Z. Então se eu falava para, eu falava caga. E aí, na elepípedo, eles entendiam monopinto, que aí não tinha nada a ver. Então, porque o meu pé era C, não ficava nada de monopinto, o pípedo, do paralelepípedo. Então, assim, só porque começava com caga e acaba com o, eles entendiam caga no meu pinto. Eles achavam super engraçado, porque eu tava, tipo, na 4ª série, 3ª, e as crianças estavam na 5ª, 6ª série, eles achavam um bico com isso. E, assim, eu não tinha problema de falar, porque no momento que eu comecei a falar, eu gostava de falar, eu queria falar. E, assim, eu sempre tive um pensamento muito racional, assim. Então, se a pessoa falava, fala tal coisa, aí eu pensava, bom, se ela tá me pedindo para falar, vai agregar alguma coisa para ela e eu não tenho problema em falar. E aí eu falava. Assim, eu só reclamava que 4 vezes seguidas pediam para eu falar coisa, né? E como eu tava com frequentemente nessa época eu tinha que repetir o que eu falava, porque as pessoas não entendiam de primeira, eu estava acostumado a repetir o que eu falava. Então, eu era inocente, assim, eu ficava repetindo e as crianças ficavam me zoando. E, assim, se pediam para eu falar e eu negava a falar, porque, já falei 3 vezes, hoje não tô afim, aí começava a me empurrar. Começava a me empurrar e eu não falava, aí me batiam. Aí isso aconteceu só umas 2 ou 3 vezes. E assim, a parte de zoarem comigo e tal, eu nunca me importei. Só que ficavam sempre falando, nossa, tua voz é muito escrota, tua voz é ridícula, tua voz é insuportável. E isso acabou pesando bastante na minha autoestima. Então, assim, não era na minha autoestima, mas por ficarem falando essas coisas, eu comecei a pensar que a minha voz era muito irritante para as pessoas ouvirem. Então eu botei na minha cabeça que o quê? Que ouvir a minha voz era completamente irritante, que as pessoas que conversavam comigo só falavam por educação ou por pena de mim,
Assim, elas odiavam ouvir o que eu falava. E aí, nessa época aí, entre os 9, os 11 ou 12, eu comecei a viver com um mudo. Porque eu botei isso na minha cabeça muito forte e eu não falava nada. Nada que não fosse absolutamente necessário eu falar. Então, assim, quando eu ia num restaurante, ou melhor, quando eu trocava o telefone em casa, eu nem atendia. Eu digitava, mãe, e ela vinha e atendia. Quando eu ia num restaurante, meus pais pediam tudo por mim. Eu não falava nada. E aí é uma coisa muito engraçada o que aconteceu, que vocês devem ter pensado. Tá, ele ficou mudo por um ano, pegou muito na autoestima e sofreu bullying. Como que ele superou isso para hoje ser professor e estar fazendo vídeos no YouTube que qualquer pessoa pode ver, não só conhecidos e tal. E aí eu vou contar para vocês, é uma coisa meio engraçada, porque assim, a minha superação, ela começou dentro do McDonald's. Então foi o seguinte, eu tinha 11, 12 anos, eu estava no McDonald's com a minha mãe e as minhas irmãs. E eu pedi tipo, um McNugget feliz na época, e eu estava em fase de crescimento, aí eu fiquei com fome. E a minha mãe ainda estava com medo e tal. Eu falei, mãe, quero comprar outro sanduíche. E ela falou, tua mãozinha vai lá e compra. Porque ela ainda estava com medo, ela não foi comprar pra mim. E eu nem pensei, fui lá com dinheiro, eu só me toquei quando eu tava falando com a caixa. Eu falei, moça, me deu um cheeseburger. Ó, até hoje eu falo no meio estranho, pensa naquela época, então a mulher não entendeu. Eu falei, me vê um cheeseburger. Não entendeu. Aí eu, me vê um cheeseburger, por favor. Ela falou, calma, você quer o quê? E eu falei, X-B-U-R-G-E-R. Ela não entendeu, eu tive que soletrar de novo, para ela entender. E ela entendeu. E assim, eu me senti muito mal naquele momento. Eu fiquei, meu Deus, tenho 11, 12 anos, eu não consigo pedir um sanduíche sozinho. Eu fui um merda, meu irmão. Nem começou o dia, eu já falei 300 vezes para nem comprar um cheeseburger sozinho. E aí, mas assim, eu tava pensando isso, né? Tava lá por dentro, assim, mas por fora, tudo ok. E aí eu olhei pra mulher e ela tava super sorridente, super alegre, e assim, ela achou super fofo o meu esforço e a minha coragem de, mesmo com as minhas dificuldades, eu ir lá sozinho fazer o meu pedido. Eu não fiz isso propositalmente, só que ela não sabia. Mas enfim, eu pensei, nossa, ela foi tão educada na forma que ela pediu e ela não me tratou mal de forma alguma e ela achou fofo de certa forma, me tratou tão bem e ela não mostrou nenhuma irritação assim, em ouvir eu falando e ficar repetindo. E aí isso me deu assim um gatilho que foi o quê? Tá, a minha voz não é irritante, não pra todo mundo pelo menos, tem gente que gosta da minha voz. Eu já tinha vários amigos assim de infância, né? Eu pensei, não, peraí, se eu tenho amigos, e eles estavam comigo sempre. Eles não estavam nem comigo todo dia me chamar para conversar por educação, porque ter dó de eu ter voz zoada. Se fosse isso, não ia falar todo dia, ia falar uma vez por semana, final, uma vez por mês, porque por dó você não vai ter que falar todo dia para conversar com ela por anos, né? E aí eu parei para pensar, pô, então tem gente que gosta da minha voz, ou pelo menos suporta a minha voz, e tem gente que acha escroto e tal, e fica falando isso. Eu concluí o quê? Que, na verdade, a minha voz não era irritante, ou não tão irritante, pelo menos, né? E que as pessoas não se importavam com isso, e que quem se importava com isso eram pessoas superficiais, eram pessoas que se importavam com as aparências, e não com o conteúdo. Então, assim, foi aí, nessa ocasião, McDonald's, que eu comecei a ter esses pensamentos. Falei, pô, quem tem problema com a minha voz é superficial e eu quero que se foda, quero longe de mim mesmo, espero que se afastem. E quem é legal, não tem problema com isso, não é superficial, é meu amigo e eu quero ter. E aí que eu comecei a me soltar para falar. E aí, lá por meus 13 anos, eu tomei outra decisão importante, que foi qual? Eu falei, bom,
Tá, minha voz pode não ser irritante, mas ela não é a voz mais agradável do mundo. Até hoje eu não gosto de ouvir a minha voz. E o motivo disso é o quê? Quando eu falo, eu escuto certo. Eu sou a única pessoa que conhece a minha voz de verdade. Por quê? Porque a voz que a gente escuta, da gente falando, e a voz que as outras pessoas ouvem, que você escuta no seu áudio do WhatsApp, sei lá, e você se assusta com a sua própria voz, você estranha, é por quê? Porque a voz que a gente escuta é a vibração do nosso maxilar. Então, as suas cordas vocais, elas vibram e a sua mandíbula vibra também. E a mandíbula está junta com o ouvido, se você tocar aqui você vai sentir o osso. E então, você escuta a vibração da tua mandíbula que vibra o teu ouvido e você escuta essa vibração que vem dentro das suas cordas vocais. E como eu disse, eu não tenho nenhum problema nas cordas vocais. Então eu falo certo. Só que a minha faringe faz o ar sair errado. E o que as outras pessoas escutam é o ar. Eu escuto as minhas cordas vocais. Então eu escuto certo o que eu falo e as outras pessoas escutam errado, diferente, como quiser falar. Mas enfim, fecha parênteses, né? Aí eu pensei o quê? Bom, a minha voz não é a mais agradável do mundo. Então eu vou fazer com que o conteúdo seja bom e que seja bem passado, para que seja legal conversar comigo. Sim, eu com 13 anos pensei isso, sim, eu sei, eu sou bizarro, tá? Mas enfim. E aí a partir daí eu comecei a pensar muito e tal, e meio que eu refiz assim ao livro da retórica do Aristóteles, que é um livro muito bom, recomendo. Tem aqui, né? Estou com preguiça de pegar. Mas enfim, eu comecei a estudar a arte da retórica e da oratória, que é a arte de falar, de fazer o texto. E é por isso que as pessoas acham, que eu também considero que eu falo muito bem o conteúdo, a forma de falar, não a dicção, né? Que a dicção não tem muito o que fazer, porque o tratamento que eu fiz 8 anos de fono, eu vi um aparelho que expandia um pouco o céu da boca, para o ar fluir melhor, isso ajudar. Mas não tinha mais o que fazer na época, né? Eu tinha 12 anos quando eu panei o tratamento, eu já tenho 21. Então, deve ter coisa nova. Quando eu me formar, eu vejo isso, né? Porque, querendo ou não, como professor atrapalha um pouco, apesar de nunca ter tido problema. E hoje em dia eu não tenho problema nenhum de falar. Eu chego dando aula de primeira, numa boa falando com a turma. É muito raro hoje em dia alguém não entender o que eu falei e perguntar. Tanto que muitas vezes eu esqueço que eu tenho problema da fala, porque eu escuto um jornal e as pessoas sempre entendem de primeira o que eu falo, salvo raras exceções. Então desde a postura errada de ter que repetir o que eu falei porque alguém não entendeu, coisa do tipo. Mas acho que é isso, basicamente. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, eu posso responder aí nos comentários, vou fazer outro vídeo respondendo se tiverem muitas perguntas. Esse foi um resumo, né? E acho que é isso, basicamente. Então, ficamos por aqui. Se gostou ou achou legal a história, deixa o like para fortalecer. E é isso, não vou ficar pedindo outras coisas, não sou mendigo, não. Só sou fã mesmo, mentira. Aí é isso aí, até a próxima.